Vai lá, Sandro. Tô só aguardando você confirmar. Nossa, tá muito ruim a conexão. Bora, cai. Tá me ouvindo? Fala alguma coisa aí. Opa! Salve, povo. É, a minha conexão tá Salve, meu muito mano. ruim, viu? Vocês estão me ouvindo bem? Nossa, tá muito ruim aqui. Porque algumas mensagens falando que durante a nossa trocação de ideia aqui veio um cara qualquer aí, X, falar umas bostas, xingar a gente. Por um lado, eu acho que quando a gente faz isso, a gente tá incomodando. Eu não tô ouvindo. Tá travando. Sigo. é, Fala alguma coisa aí, Sandro. Salve, Henrique. Tá me ouvindo bem? Salve. Agora eu tô te ouvindo perfeito. Agora voltou bem, porque tava travando, eu não tava te ouvindo. Não, então, eu tava só dando uma ideia de um maluco que apareceu aí, aleatório, falando umas besteiras. E aí acho que nem vale a pena a gente ficar confirmando, comentando muito pra não dar moral mesmo, né? Ah, acho que é isso. Eu nem vi, mas tô contigo nessa aí. Vamos que vamos. Eu tenho dito aí que tem uma galera, no sentido dos racionais, que é Zé Polvinho, né? Zé Polvinho, meu lamento. Não tem que dar atenção. Exato. É isso aí. Lamento, assim. Tá acompanhando nós, então segue o rastro. Não é? Se Mas tá aqui é assim, porque vamos. partilha, né? Partilha das Pois é, tá me ideias, incomodando, então. das caminhadas, né? Tá junto aí. Pois Isso é. mesmo. Cara, então, eu queria dar Tá uma travando, voltada pro mas bagulho dos enfim. trabalhos essencial. Vamos ver se eu consigo me mexer menos, e aí acho que trava menos. Mas eu queria voltar um pouco para a ideia dos trabalhos essenciais. Você falou que você é professor também, né? Como é que você está aí sentindo esse campo específico da educação? Eu sei que também a gente não estava combinado de falar nada disso, mas eu queria também, de verdade, ouvir sua opinião de como que você acha que esse momento vai afetar a educação. É só para dizer que assim, eu tô já afastado há algum tempo na condição de professor, né? Desde 2015 eu não dou aula, enfim, então já faz um tempo que eu não estou muito por dentro aí do que tem acontecido aí no ambiente escolar ou mesmo de universidade. A universidade já tem acompanhado de outra forma, né? Só que o que a gente tem acompanhado é pesado, né? É triste, né? As condições, a precarização do trabalho, do professor, da professora, dos profissionais aí da educação, né? E penso que é difícil ver, né, saída para essa condição que cada vez mais se precariza, né? Cada vez mais, né? Eu até um tempo atrás eu estava também trabalhando como educador, né? Trabalhador social aí junto aos movimentos de moradia, fazendo aí um trabalho de formação política, educação popular e organização nas periferias, né? Com os movimentos de moradia. Mas eu também já estou afastado, né? Desse trabalho há algum tempo para poder terminar a tese aí, enfim. E eu estou participando das ações políticas aqui, né? Faço parte da Frente Itaquera Sem Medo, né? Aqui na Zona Leste, que tem uma atuação territorial, apesar de não estar se reunindo com tanta frequência, mas a gente fez ações muito importantes aqui na região, formação também, ações diretas, né? Panfletamos aí em determinados contextos, enfim. Agora, o que a sua pergunta remete, talvez, Henrique, que a gente possa pensar, de um modo geral, porque eu acho que
tem gente ligada à educação e outras áreas aí também acompanhando a gente, é a organização popular, né? Que eu acho que a gente pode pensar dessa crise. Acho que toda crise também, ela nos provoca a isso, né? O Dória se aproveitando para Exato. implementar o EAD, né? A gente já falou disso também, que é ridículo, né? Educação à distância, gente, não existe, né? Não existe, quer dizer, como é que se aprende à distância, gente? Aqui, ó, a dificuldade que a gente está tendo para fazer um debate, uma live, né? Sim, A internet caindo. Como é que se aprende assim? Né? A gente vai aprender alguma coisa aqui, mas pois isso não é. pode ser a regra, né? Ai. Não, e você, assim, você é um doutorando, um cara que tem costume de estudar, sabe, que gosta, que tem prazer. E imagino que não está sendo um momento que você está conseguindo estudar muito também, Ah, porque a tensão fica, né? E isso pensando que eu estou falando com cientistas político, doutorando da Unicamp, super acostumado, super engajado, que deve fazer isso com o maior prazer, com o maior empenho. Então, se para a gente já está cansativo, né? Imagina para um aluno de uma escola pública que não tem acesso quase nenhum a uma infraestrutura, principalmente pensando também em colégios da prefeitura, em que muitos alunos estão lá mais ligados às necessidades básicas, né? O quanto que está sendo oportunista também, porque o Dória, como bem colocado, ele está surfando aí agora nessa polêmica, né? Independente se eu concordo ou se eu não concordo com a posição dele desse momento, está muito evidente que ele está se aproveitando disso para passar outras coisas, assim como o Congresso agora passou a carteira verde e amarela, né? sim. E eu tenho visto que, por exemplo, na Unifesp cancelaram as aulas de graduação. Então, a gente está num momento assim de transformação mesmo, mas eu concordo muito com você que eu acho que todo momento de transformação é também um momento de oportunidade para a gente fortalecer outras redes, né? E estabelecer outras formas de pensar essa educação. É, Aí eu tenho... eu considero que Pode falar. a crise ela provoca deslocamentos, né? Ela nos desloca de um cotidiano comum que a gente está reproduzindo e abre brecha para outras possibilidades. Ó, se a gente for pensar o que foi as Jornadas de Junho em 2013, ela foi, né, com todas as contradições, mas assim, ela começou num nível mais radical, numa perspectiva mais transformadora. Aí a direita saiu também à rua, a direita também se organizou, né, e conseguiu trazer as suas pautas também, né? Mas assim, ela foi fundamental naquele contexto. Não foi só por 20 centavos, né? Esse era o lema, né? Não era só Não. por 20 centavos a luta. E 2015 a gente teve também a ocupação das escolas, falando em ocupação, né? Ocupação secundarista, né? Que mostrou uma auto-organização dos estudantes de forma horizontal, isso é muito importante, né? Com assembleias, com reuniões horizontais, tomando decisões, e as ocupações elas proliferaram. A gente acompanhou aqui na Leste, né, algumas escolas, a terceira escola que foi ocupada aqui, Salvador Allende, aqui na Coab 2, lá na cidade de Tiradentes também, a escola Vilma Flor. Eu cheguei a conhecer a segunda escola, a primeira, né, que foi em Diadema, né, e a segunda eu não cheguei a conhecer, que Uhum. foi o Fernão Dias, eu não cheguei a ir até lá. Mas em Diadema eu conheci, na época eu dava aula numa faculdade lá em Diadema. Inclusive, uma das alunas minhas na faculdade, a filha dela era uma das lideranças secundaristas da escola lá da ocupação. Aí eu fui um dia lá fazer um Que bate-papo, orgulho. foi muito legal, falamos sobre direito à cidade, direito à auto-organização, né? Enfim. Eu acho que aí tem uma brecha para a gente pensar, né? A gente está vivendo uma época de crise e falta de alternativa política também. Se a gente for pensar, é a política eleitoreira que a gente quer? Não sei. Eu, particularmente, eu tento pensar outras possibilidades. Infelizmente, a eleição está aí, né? A gente tem que lidar com ela. Mas a gente tem que pensar outras formas de se organizar e de participar politicamente. Principalmente, eu acho que um tema importante é o tema do poder popular, né? Essas formas de Exato. solidariedade, de auto-organização, têm que levar a outras formas de tomada de decisão. Que não pode ser mais de cima para baixo, como tem acontecido na sociedade que a gente vive. Tem que ser o contrário, a gente tem que virar a sociedade do avesso. É começar a se organizar de Exato. baixo para cima, as decisões têm que ser de baixo. Né? A partir da mulher preta, periférica, dos trabalhadores pobres nas periferias, as decisões têm que vir daí. As decisões, a gente não participou das decisões, é um pouco
aquela ideia do Florestan Fernandes, da Revolução Burguesa no Brasil. A mudança que teve no Brasil foi pelo alto. A elite fez a Revolução Burguesa pelo alto e o povo não participou dessas decisões. Um pouquinho de participação teve na Constituinte 88, né? Um pouquinho, né? Alguns direitos foram ali contemplados na Constituinte 88, que agora eles estão derrubando, né? Ali foi um pacto social para a sociedade sair da ditadura com alguns direitos, né? Só que agora esses direitos vêm abaixo, não só nas políticas de austeridade, mas nessa crise que a gente está vivendo. Só que ela é uma oportunidade também para a gente pensar outras formas, né? Eu acho que é isso que precisa ser fomentado, né? A solidariedade, que é uma solidariedade de classe, uma solidariedade periférica, né? De quem vive na periferia, que já ou vem perdendo isso e agora está retomando, né? Isso é fundamental, porque isso sempre teve. Aqui no meu prédio, onde eu moro, os vizinhos se autoajudam, né? Dão comida. Esses dias mesmo a vizinha veio trazer máscara para a gente, né? É isso, a autoajuda ela está o tempo todo, né? Como sair dessa espontaneidade para uma forma de organização que a gente consiga pautar as nossas necessidades? Isso é fundamental da gente pensar, seja no cursinho popular, seja no movimento de moradia, seja entre os professores, né? A gente tem que pensar outras formas de decisão. Você falou, né? Os trabalhadores informais não têm sindicato. Então a gente tem que criar outras formas de organização. Os marreteiros, cara, que eu pesquisei, os caras se organizam por WhatsApp, mano. Para resistir lá ao Rapa, para resistir à repressão da CPTM e do governo Dória, que intensificou, né, desde o ano passado aí, a perseguição aos marreteiros. Mas a galera, se organiza muito e muito rapidamente, sabe? Tanto que agora está organizada para enfrentar mesmo, na força, né? Então... Pô, queria deixar aí um salve também, que eu vi entrar aí o Gu, foi também um meu lá de Paraisópolis também, deixar um salvão para ele, fala alguma coisa aí, Gu, se tiver ainda. E pegando aí um pouco essa pergunta do Jorge, se eu acho que tem alguma coisa que ficou da luta de 2015, eu acho que ficou muita coisa. Eu acho que ficou uma geração inteira aí, muito engajada, muito forte, com uma visão de mundo que eu, que sou tiozinho, já nem consigo acompanhar às vezes, porque as redes são muito rápidas, né? A gente tem dificuldade, mas é impressionante essa geração que está vindo, me dá muita esperança nesse sentido. E acho que a gente, como educador, a gente tem essa dificuldade agora de pensar o EAD, mas o que eu tenho colocado muitas vezes é que a gente não tem que pensar o EAD, a gente tem que pensar outras coisas, né? A gente tem que pensar como estimular a força mental dos nossos alunos para estar resistindo, a gente tem que pensar em como dar mais autonomia para eles, o que esse jovem da periferia precisa para ter mais autonomia, para se engajar mais, para sair de um circuito que às vezes é muito... que é da hora, né, que é o circuito do rolê, que a gente sabe que o jovem vai estar, mas para ele dar um passo além, tá ligado? O que a gente, como educador, que tá mirando essa rapaziada, tá mirando dar autonomia, o que a gente pode passar para eles? Essa tem sido a minha angústia, sabe? Sim. Eu acho que um elemento do caos e da tragédia pode nascer um mundo novo, né? Isso a gente precisa pensar, né? E esse mundo novo, historicamente, ele tá com a gente. Ele está entre os trabalhadores e trabalhadoras, entre a trabalhadora doméstica, entre o marreteiro, entre o estudante secundarista que ocupou as escolas lá em 2015, né? Entre os estudantes e trabalhadores que lutaram por passe livre em 2013. Esse mundo novo, ele está aí, gente. Agora, o que a gente precisa fazer é como é que a gente consolida essas formas de rede, de organização em coletivo. A gente não pode ficar isolado. O nosso problema é o isolamento. Quer dizer, os estudantes conseguiram uma vitória, que foi barrar a reorganização escolar. Só que aí o Alckmin fez de outras maneiras essa reorganização, fechou a escola de outras formas, né? Então a política, nosso problema é encarar as políticas via Estado. A gente tem esse problema. Como resolver isso? Porque o Estado, ele não permite a participação popular. Esse Estado que aí está é uma organização obsoleta. E, consequentemente, a escola acaba sendo obsoleta. Ela não dá margem, muitas vezes, para a velocidade que essa meninada tem hoje, esses adolescentes, de aprender pela internet, de aprender de outras linguagens, há várias outras linguagens, né? Você pode aprender muito rapidamente alguns conceitos, algumas coisas. Quer dizer, há muito que aprender, né? Inclusive nós, você falou sobre sou meio tiozinho, eu me sinto assim também, já passei dos 40 aí, e a gente está nessa geração dos 40, né?
se sentindo tiozinho, vendo uma geração nova chegando, com ideias muito, muito loucas, assim, contribuindo, né? E eu acho que é por aí. É, E só destacar de uma frase que eu vi, uma pichação que eu vi logo no começo, em Hong Kong, na China, que dizia o seguinte: não devemos voltar ao normal, porque o normal é o problema. Eu acho que essa exato. frase a gente pode pensar, não devemos voltar ao normal. Essa coisa, as pessoas esperando voltar ao normal. Não, o normal é o problema. E a crise, ela possibilita a gente agir de outras maneiras, né? A pensar de outras formas, a criar, né? E a gente precisa ser muito criativo nesse momento, né? E aí você colocou também um conceito que eu acho um conceito que eu acho bem bacana, que da gente poder abordar também, que eu acho que é muito a sua área, que é o tal do direito à cidade, né? Uma das coisas que me assusta é de pensar que nesse momento o Dória pode estar usando essa política mais humanitária para lá na frente restringir ainda mais o direito à cidade, restringir ainda mais o acesso. Isso É, eu acho muito problemático. O que você acha, meu mano? Não, não é isso. O direito à cidade, ele não significa apenas o direito a se apropriar ao que já existe na cidade. Ele significa o direito de fazer outra cidade. Então, a gente precisa virar do avesso a cidade. É uma cidade segregada, onde se tem uma alta concentração de renda em determinados bairros, alta concentração de equipamentos públicos e privados, hospitais, escolas, universidades. É só pegar o mapa de São Paulo, onde estão as universidades. Elas estão concentradas em determinada área. Na periferia tem muito pouco, ou quase não tem. Tem periferia que nem tem, né? Universidade. O trabalhador que mora na periferia tem que sair de lá para estudar em algum outro lugar, né? Escola, a gente sabe que ela está mais distribuída, né? Porque o ensino fundamental e médio ele tem que ser universal, né? Pela política de Estado, mas as universidades não, né? Então, o direito à cidade, ele representa isso também, da gente produzir outra cidade. E essa cidade ela foi produzida na lógica da separação, da segregação, a segregação entre as classes sociais, entre rico, classe média e pobre, a separação também racial, a segregação racial. Só você pegar ver o mapa da desigualdade lá da Rede Nossa São Paulo, a população negra, ela vive nas periferias. A maior parte da população negra está na periferia, né? Está na periferia, vive na periferia. Uhum. Então, as trabalhadoras e os trabalhadores pobres, né? A população negra. E, por fim, que eu acho que é um ponto importante, é a segregação urbana, que se dá entre áreas ou regiões da cidade. O centro expandido, o chamado quadrante sudoeste, onde concentra as mais altas camadas de renda na cidade, no Brasil também, né? Não só na metrópole, né? Os mais ricos estão concentrados lá, região da Paulista, até o Morumbi, aquela região ali, passando pela Berrine, né? Setor financeiro, enfim. Enquanto nas periferias a gente tem uma condição de precariedade, né? Precariedade no transporte, a precariedade do emprego, né? Porque as pessoas têm que sair, aí os massivos deslocamentos, o transporte lotado, porque os empregos são concentrados nessa região também, né? Milhares de trabalhadores têm que se deslocar, enfim. Existe o que eu chamo aí, né? Que eu estou chamando de... Existe um desajuste espacial, né? Quer dizer, você tem um ajuste espacial para o capital e para a reprodução do capital e das classes capitalistas e um desajuste espacial para a classe trabalhadora. É ela que vai se deslocar mais, é ela que vai ter os trabalhos mais precários, os trabalhos com salários mais baixos, é ela que vai ter que pagar aluguel, é ela que vai ter que ocupar um terreno para construir a sua moradia, o seu barraco na favela, enfim. Então, as condições de vida e de reprodução elas são muito precárias, né? E é isso que a gente precisa encarar, né? Quando a gente pensa o direito à cidade, como a gente inverte isso, né? Vira do avesso isso, né? E como a gente começa a produzir outra cidade, né? Que de fato Pode garanta crer. todos os direitos básicos humanos, né? Direito à educação, direito à saúde, todos os direitos básicos, né? No mesmo e único lugar, né? Que reúna no mesmo e no único lugar, né? Então, você falou do estudo, eu não peguei, depois você me passa a referência. E se a gente pega, por exemplo, o Atlas da Violência em São Paulo, a gente vê que a política de genocídio ela é direcionada para o jovem negro da periferia. Sim, E é isso, assim, o número está muito claro ali, só não vê quem não quer. sim, Só que é importante a gente também perceber que essa política de genocídio, ela não é só, ela é também
uma política de assassinatos em massa, mas ela não é só isso. Ela é uma condição que você vai colocando essa juventude sempre sofrida, pegando horas de busão, tendo que passar, às vezes, dificuldades enormes com relação a buscar um serviço de saúde ou de educação. Isso tudo também é uma política de genocídio. Essa desigualdade de acesso absurda que, como você falou perfeitamente, ela é construída, né? Ela não é como a gente costuma pensar, assim, é um acidente, a cidade cresceu e é bagunçada porque cresceu muito rápido. Isso é uma mentira. A cidade foi estrategicamente pensada lá de trás, do Prestes Maia, planos de avenida, toda essa estruturação segregada foi propositalmente construída, né? Sim, sim. E E isso ela começou, e só um assim, a gente vai adendo, pensar, só um claro, adendo, claro. Henrique. E essa construção segregada, ela começou na pandemia da gripe espanhola. As ações sanitárias dos médicos, na década de 10, segregou, expulsou os trabalhadores do centro da cidade, jogou para além dos rios. É aí que vinha a ideia de marginal, porque estava além das margens do rio e do trem da cidade. Daí que vem a ideia de marginal, né? Então eles começaram a É, segregação ali. Só para e ser as importante. favelas de São Paulo começam ali. Se a gente pega todas as principais, a favela do Canindé, que é famosa por causa da Maria Carolina de Jesus, ela tá ali na margem. Hoje a gente acha que aquilo ali é centro, praticamente, né? Para quem Sim, mora no Tremembé, o Canindé é centro. Mas sim, numa época que a cidade estava construindo, essas ondas de expulsão, e elas continuam avançando, né, também. com Esse certeza. mapa que a gente tem da prefeitura hoje, do número de óbitos por bairro, ele é só da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, se comparada com a região metropolitana de São Paulo, tem uma condição até melhor. Eu estou muito angustiado e, por um lado, também esperando vir um mapa da região metropolitana. Pensar como que isso vai afetar Guarulhos, Osasco, Sim. é, várias outras, o ABC, o Diadema. São Então, outros esses níveis de também são. desigualdade, são outros níveis de desigualdade, né? É. Sim. E é muito foda pensar que em muitos países as primeiras políticas que foram adotadas foi congelamento de preço de produto de cesta básica, porque isso influencia direto a vida das pessoas. Foi liberar transporte público para profissionais da saúde. Nada, 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 nada disso foi tomado aqui. E eu não Sim. estou falando nem de governo federal, estou falando das prefeituras e do governo do estado que tinham autonomia para fazer isso. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca o Dória como alguém a ser algum exemplo positivo, né? Tem que tomar muito É, cuidado, né? Porque ele... para Pode os, falar. para os bolsonaristas, o Dória é comunista agora, né? Ai, meu Deus. Mas Não, é, o Gilmar Mendes é comunista, tá ligado? Fudeu. é o nível que a gente tem que enfrentar agora, que é o nível da. Não é o nível só da ideologia, né? Mas é o nível da irracionalidade, né? O ponto que chega à irracionalidade e a representação, porque as pessoas partem das fake news, né? Que é uma representação da realidade distorcida, né? Muitas vezes falsa, né? Falsa, fake news é falseamento, né? E toma aquilo como verdade, né? Isso, a imagem que circulou do Dória pichando lá o símbolo comunista, tem gente que abraçou essa ideia aí, o cara é Tem comunista gente que lá. abraçou. É um Não, e insulto ao fazer um comunismo. adendo, É um né? insulto ao comunismo. E eu nem comunista sou. Tem uma coisa que você falou que é com relação ao transporte, né? Você estudou bastante isso. Muita gente fala, ah, não sei como é que o pessoal acredita em fake news, acredita em coisa de WhatsApp, mas a comunicação via WhatsApp é aquela que está disponível para o trabalhador, porque o cara pega, às vezes, 2, 3 horas de condução, ele está se informando ali pelo celular. E muitas vezes naquele pacotinho básico que eu tenho, que você também talvez tenha, que só pode WhatsApp, é ali que está chegando a informação, não é mais na TV, não é mais Sim, nas grandes mídias. O trabalhador está se informando agora a partir dessas redes que não tem quase nenhum controle, né? Não que eu seja um defensor de controlar a mídia, não é isso, mas é o que está na mão dele, né? É o que está no cotidiano, no dia a dia, acessível para ele. não, sem dúvidas, né? Eu diria que é mais uma camada, né? A internet, ela possibilitou uma forma de circulação das informações que é diferente da televisão, por exemplo, né? Isso a gente percebeu desde 2013.
quando a gente conseguia mostrar, né, os abusos da polícia, a repressão, né, nas jornadas de junho, lá, jornadas de luta, né, e a mídia tradicional não mostrava sempre aquele jargão, né, manifestantes entram em confronto com a polícia, quando era a polícia que ia lá e provocava e arrebentava. Exato. Enfim, e aí a internet dali já mostrou que ela já era um termômetro diferente, mas ela é diferente. Eu lembro até hoje, quando o Arnaldo Jabor fez aquelas falas esdrúxulas dele, né? Criticando, né? O passe livre, lá. E no dia seguinte ele teve que fazer a fala ao contrário, né? Porque a polícia atingiu uma repórter da Folha. E aí, mas foi ali muito interessante, porque as classes dominantes sacaram, não, a gente tem que mudar o discurso. E aí eles começaram a apoiar a luta e sentir, inflamar as pessoas aí para as ruas, né? Em alguma medida, né? Porque a mídia foi atingida pela repressão também, ela não era atingida, né? Então, essa disputa ela é muito complexa. Você tem o papel da mídia e você tem também as várias forças sociais que atuam, né, num determinado contexto de luta e crise, né? Agora, a internet, sem dúvida, tem um papel fundamental e teve várias mobilizações, né, a chamada Primavera Árabe, né, teve um papel importante, né, em vários lugares do mundo, né? Ela teve um papel fundamental, né, de comunicação, né? Agora, ela também agora cumpre um desserviço no sentido das fake news, né? Que aí o problema não é o WhatsApp ou as redes sociais, o problema é como as coisas são veiculadas. E aí a gente sabe a existência da fábrica de fake news, né? Foi comprovada na última eleição. O gabinete As do chamadas, ódio. o gabinete do ódio, as chamadas guerras híbridas, né? Ficou comprovada aí, inclusive gente do PSL, né? A Rossmann fez lá, vê aqui, mano. Fez a denúncia lá, enfim. Então, é isso, né? Agora, como é que a gente combate isso? Acho que é o nosso desafio, né? Porque teve gente que votou no Então. Bolsonaro acreditando na mamadeira de piroca, no kit gay. Coisas que não existem. As pessoas acreditaram nisso e, né? E aí eu fico pensando assim, né? Porque também tem um lado de querer muito descredibilizar todo mundo que acredita em fake news, sendo que, na real, todo mundo já caiu em alguma fake news. Mas por que que a pessoa, muitas vezes, ela tá se deixando levar, e é um se deixar levar meio consciente, assim, do tipo, eu acho o Bolsonaro engraçado, sabe? Como se ele fosse um comediante, assim, como se ele pudesse brincar com a vida das pessoas, sabe? Então, esse movimento de extrema direita, né, que até o Alex destacou aí, que não está só restrito ao YouTube, ele também está muito monetizado, né? Eu estava vendo esses dias, eu estava passando no Facebook, agora eu voltei para as redes sociais porque, né, quarentena. E aí eu vi anúncio patrocinado dentro do Facebook do Bolsonaro, velho. Tipo, o presidente está colocando, tá pagando para fazer anúncio dele dentro de uma mídia estrangeira, inclusive, né, que não tem o seu servidor aqui no país. Então, a gente está numa disputa e a gente não pode se iludir achando que é uma disputa entre a barbárie e os sanitaristas, como o Dória, assim, por exemplo. Na verdade, é como você falou, essa elite, ela rachou e ela tem duas visões de mundo colocadas, mas acho que nenhuma delas representa aquilo que a gente quer para esse mundo novo, né? Exatamente. E isso é um dado importante, né? Nessa batalha ideológica, nessas formas de representação aí que se dá também pelas redes sociais. Eu recomendo a todos aqui assistirem aquele documentário, quem puder, né, tiver acesso, que está no Netflix, que é a Privacidade Hackeada. Eu acho que ele elucida muitas coisas que têm acontecido. A gente vai entender o fenômeno do bolsonarismo também aqui no Brasil, porque eles mostram aquela empresa inglesa, que me foge o nome agora, que fez a campanha do Donald A Trump nos Cambridge Estados Unidos. Analytics. Oi? É que eu não sei falar inglês, então fica tipo Cambridge Analytics. Isso, é essa empresa mesma, que ela fez a campanha do Trump, ela fez campanhas em vários lugares, e a campanha do Brexit, a saída do Reino Unido da União. O Reino Unido que agora está pedindo ajuda para a União Europeia, né? Ih, Sandro, você deu uma travada aqui para mim agora. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só mandar aqui no chat. A gente vai tentando responder na medida do possível. Às vezes o chat dá uma travada também, mas se tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar alguma coisa,
Mandem mensagem aí. Só para Opa, destacar, Henrique, voltou. a gente já está um pouco, já fazem 2 horas, né? Não sei como é que tá, o pessoal está acompanhando, mas estamos aqui falando, né? 2 horas Estamos não, falando né? bastante. Uma hora Não, e acho que tá dando pouco, uma né? hora e meia quase. 1 hora e meia quase, né? É, E porque tivemos aqueles problemas no começo, né? sim. Mariana, um salve aí, forte abraço. A Arielle, que está acompanhando. A Renata, não sei se está mais aí. Os companheiros e companheiras que têm acompanhado. Mas esse documentário ele ajuda a entender muitas coisas, né? E como se perdeu o controle, a preocupação que eles mostram é com a chamada democracia, que é a democracia burguesa mesmo. Ela que está em Pois questão. é. Que a democracia que a gente tem que pensar é outra, né? Democracia proletária, democracia dos de baixo, né? Dos preto, pobre, periférico, né? Também. Mas ele, A ele traz autodemocracia, né? Autogestão. autogestão, democracia direta, é isso que a gente precisa pensar para esse próximo ciclo, né? E organizar, né? Fazer precisa ser um movimento real, né? A gente precisa fazer, né? Na realidade, eu participo, Exato. acompanho movimentos autogestionários há mais de uma década, né? Participo com movimentos de moradia, movimentos de economia solidária, né? Então, é fundamental a gente construir experiências e práticas autogestionárias. A gente não precisa de patrão, entendeu? A gente não precisa de capitalista, a gente pode produzir e gerir a produção. Os trabalhadores que tudo produzem precisa tudo ter, né? O mundo é seu, né? Então a gente Exato. precisa se organizar de outra maneira, né? Eu acho que é uma baita oportunidade não só dos educadores, mas também de todos os trabalhadores perceberem isso, né? O Sim. quanto que o sistema depende deles e o quanto que eles se expõem para ter pouco retorno, assim. Acho que a partir dessa compreensão, que é a compreensão de classe mais clássica que tem, acho que pode emanar daí formas de organização muito potentes, assim. Meu mano, Cambridge travou aqui de Analytica. novo. Fernando trouxe o nome ali, a Cambridge Isso, Analytica, isso. Valeu, Fernando. isso. Cambridge Analytica. Vale a pena, quem puder, Vamos deixar assista o salvo assim a documentário live. que muito elucidador, né? A gente vai entender muitas questões aí. É isso mesmo, Henrique. É a É isso. questão dos trabalhadores que tudo produzem. A gente viu, né? Nessa crise, né? O trabalho parou, Sim. Um mês. provia o emprego, né? Não era o empresário que dava o emprego, que investia, quer dizer, quem que produz a riqueza? Pois Então a gente tem que é, pensar outras saídas, né? Agora é difícil, né? É difícil, né? A gente sabe, né? Não é é fácil, né? difícil. Meu mano, eu queria te agradecer demais pela ideia, pela paciência aí com as nossas conexões, pelo carinho aí que você veio. Cara, sem palavras mesmo. Eu espero a gente tomar um suco, comer um bagulho junto um dia, E quando você, essa crise toda der uma amenizada. Hã? e você Eu vou tomar a tomar sua minha cerveja, cerveja. claro, com certeza. Bora E sim. aí, eu queria também pedir assim, né, pro pessoal que está assistindo, a gente vai deixar gravado, pode ficar tranquilo. Qualquer iniciativa solidária que tiver acontecendo aí na quebrada de vocês, que tiver rolando, que vocês achem que vale a pena ressaltar e publicizar, né, no sentido de levar informação para a rapaziada, manda aqui pra gente que a gente vai estar tentando divulgar isso e expandir essas redes. E, cara, muito obrigado. Obrigado, Fernando, também por me ceder esse espaço de uma forma tão gentil. Obrigado a Lê, todo mundo que participou. E vou deixar você aí concluir agora as ideias que você quiser dar. Fica à vontade aí. Eu. Não, eu que agradeço o convite. Isso, eu não bebo. É isso aí, Fernando, não bebo. De vez em quando só um vinhozinho e só, né? Mas nada mais. Agradecer a participação aí de todas e todos que acompanharam a gente aí nessa live. É a minha primeira live aí, é o meu primeiro dia no Nossa, Instagram. Então, agradeço aí o convite. E dizer que é uma referência aí que a gente traz aí das lutas, né? Da perspectiva de mudança, de transformação social, é que precisamos tirar a poesia do futuro, né? Precisamos olhar para o futuro, né? Para esse mundo novo. E esse mundo novo precisa começar agora, desde já, né? Porque o que nossa. a gente está vivendo é numa sociedade que vive uma crise estrutural. E essa crise estrutural é isso, ela vai só prolongar,
né, a agonia, a precariedade, né, as difíceis condições de vida aí da classe trabalhadora, mas, como a gente aprendeu no México, né, eu e minha companheira Renata, o movimento zapatista, a arte e a poesia, ela pode antecipar o futuro, gente. Você falou dos movimentos culturais aí, muito importante, né? Os coletivos culturais nas periferias, né? Os grupos culturais, enfim, toda a manifestação cultural fundamental nesse momento, né? Que a gente precisa olhar para o futuro e construir um outro projeto de sociedade. Um outro mundo é possível e esse outro mundo é a partir de agora. A gente tem que começar agora. Porque esse projeto que aí está não é nosso, nós não decidimos, nós não participamos, nós não tomamos decisões, então temos que construir algo que a gente participe, que a gente decida e que a gente, de fato, se beneficie. Eu acho que é isso, né? Tirar a poesia do futuro e construir a solidariedade e a organização política a partir daí, né? Esse é o momento e a oportunidade que a gente tem a partir da crise. Agradeço, gente. Para além do racismo, para além do machismo, para além do classismo, é uma outra sociedade que a gente tem que construir. É isso. E nós por nós, como você bem falou no começo. Nós por nós. Cara, essa fala final até me arrepiou aqui, de verdade. Obrigado aí mesmo por esse axé. Fica na paz aí, gente. Obrigado a todo mundo. As lives vão ficar Axé, tamo salvas. junto, hein? Meu mano, um grande beijo. Que eu mando beijo pra todo mundo, é assim mesmo. É nóis. Tamo junto, mano. É nóis. É nóis. Falou. Falou.